Uma operação da Polícia Civil aqui em Joinville, gente, apreendeu remédios ilegais para emagrecimento. Rafael Augustus tem os detalhes. Rafael, mais de 100 frascos foram encontrados. É isso mesmo? Boa tarde. Isso mesmo, Elber. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os medicamentos estavam nos bairros de Arivatuba e Guanabara. A polícia cumpriu na tarde de ontem 2 mandados de busca e apreensão. 3 pessoas foram encaminhadas até a delegacia para serem ouvidas sobre o caso. A polícia chegou até esses medicamentos depois de uma denúncia de uma pessoa que tomou esse medicamento em São Bento do Sul e teria passado mal. Esses medicamentos se dizem ter substâncias naturais, porém eles têm substâncias proibidas ou controladas, como a sibutramina. O medicamento para controle de peso só pode ser comercializado com receita. Exames apontaram ainda que tinham outras substâncias dentro desses medicamentos, como estimulantes e até mesmo calmantes. Nós encontramos na internet, inclusive, depoimentos de 2 pessoas, uma página intitulada como BioSlim Joinville, que é um dos medicamentos encontrados pela polícia. Elas dizem que passaram muito mal, uma delas inclusive teve fortes dores por todo o corpo. As pessoas foram levadas até a delegacia e devem responder pelo crime contra a saúde pública. Nós conversamos por telefone com a direção da empresa do Espírito Santo, que informou ser a distribuidora oficial do BioSlim, inclusive é o número de telefone deles que aparece na embalagem. A empresa afirmou que o BioSlim original tem liberação da Anvisa e pode ser comercializado normalmente. Por esse motivo, o consumo indicado é de 2 cápsulas por dia, de acordo com a empresa, né? E os medicamentos, eles têm apenas 60 cápsulas nos frascos comercializados. A outra informação é que a empresa passou que foi enviado para Joinville apenas uma remessa do produto e isso aconteceu no dia 5 de julho com apenas 100 frascos. Elber. Tá certo, Rafael, olha só, você está com um profissional aí especializado na área de endocrinologia. E é comum as pessoas que buscam um médico afirmarem que já tomaram medicação anteriormente sem a orientação de um profissional. Isso é muito comum, né? Isso, Elber, é bem comum, inclusive o médico que estava conversando anteriormente comigo, ele atende várias pacientes que já fizeram esse tipo de procedimento e para tirar essas dúvidas, até mesmo saber os problemas que isso causa, a gente vai conversar com o Dr. Luiz. Dr. Luiz, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Quais os riscos que essas pessoas que tomam medicação sem uma orientação médica correm? Na realidade, todo paciente que deseja emagrecer, ele precisa primeiro fazer uma avaliação médica, uma avaliação clínica. E no tratamento de emagrecimento sempre se busca um tratamento seguro, saudável e sustentável. Nem todo paciente precisa tomar medicação. Agora, quando tem indicação de tomar medicamento, esse medicamento deve ser prescrito por médico e deve ser acompanhado, porque esses medicamentos eles são controlados. Esses medicamentos eles podem levar a pessoa à morte ou até mesmo deixar sequelas? Existem medicamentos e medicamentos. O grande problema desses medicamentos fitoterápicos são veiculados e são comprados pela internet. Eles, na realidade, eles estão sendo camuflados, porque não são fitoterápicos, eles têm, nessa composição, pode ter sibutramina, pode ter derivado anfetamínico, pode ter diazepam, que é um benzodiazepínico de ação central, ele pode ter antidepressivos e o grande problema é que não se sabe exatamente a dose que se coloca nesses medicamentos e não se sabe a mistura que tem nesses medicamentos, porque tem medicamentos que são incompatíveis usando de forma associada. Então aí aumenta o risco cardíaco e aumenta o risco de ter problemas no sistema nervoso central, como foi o caso aqui de uma paciente em Joinville que teve convulsões com a medicação. No caso, para os pais que têm filhos adolescentes que ficam preocupados com a estética e, consequentemente, tomam esse tipo de medicamento, quais os efeitos que os pais devem ficar atentos que esses filhos podem apresentar? Isso. Como não tem controle, se compra pela internet, muitas vezes os pais não têm conhecimento do que está sendo utilizado. Existe um apelo muito grande para o emagrecimento e esse emagrecimento, quando não está sendo feito com acompanhamento médico, com certeza aumenta os riscos e tem que ficar atento em relação a alterações de conduta, alterações do humor,
pacientes que se queixam de cefaleia, aumento da frequência cardíaca, aumento da diurese, ou seja, o paciente começar a urinar mais, que muitos desses medicamentos têm diuréticos em doses altas. Então, mas principalmente alterações do comportamento e alterações do humor das crianças e adolescentes. Inclusive, esses medicamentos podem causar transtornos, até mesmo distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia. Isso, todo tratamento que é feito para redução de peso, que não tem um acompanhamento e que se busca um emagrecimento, muitas vezes, além do que o paciente consegue atingir, ou seja, diferente de um peso saudável, se busca uma magreza que não é o ideal, isso pode trazer transtornos alimentares e levar a doenças mais importantes, psiquiátricas, como a bulimia e como a anorexia nervosa. Okay. Doutor, fala os riscos só para alertar a população para não fazer esse tipo de prática, comprar pela internet medicamento. Isso, toda pessoa que deseja emagrecer, que a gente recomenda que procure um profissional da sua confiança para fazer uma boa avaliação clínica. Nem todo paciente precisa de medicação para emagrecer e tem pacientes que têm contraindicação de usar alguns medicamentos. Não se compra remédio pela internet. Isso é uma prática totalmente irregular. Isso é um caso de polícia. Não é um caso da área de saúde, é um caso de polícia, porque é totalmente proibitivo. Isso entra, inclusive, na lei como tráfico de drogas. Obrigado pelas informações, doutor, e pelos esclarecimentos. Tá aí, Elber, fica a dica para as pessoas se alertarem, até mesmo aí olhar nos rótulos, ver se os remédios têm autorização da Anvisa. Volto com você no estúdio. Tá certo. Obrigado, Rafael, por trazer essas informações importantes para todos nós aqui. Então, você de casa anotou, né? Se está tomando, já para já. Vai no médico, procure informações, independente se você tem ou não problema hormonal, independente qual seja o seu diagnóstico, o problema de saúde e por isso ganhou peso e está tomando essas medicações aí, procure um médico, porque não tem muito o segredo, não. O negócio é persistência, a prática do exercício físico, acompanhamento de especialista e uma boa alimentação, tá bom?